E aí, pessoal, eu sou o Thiago. E eu sou o Marlon. E a gente está começando mais um Papo de Dev, irmão. Ô Marlon, a gente quando começou a conversar sobre isso, de montar um projeto para falar sobre CTO, sobre desenvolvimento, sobre tecnologia, a gente não sabia que a gente ia passar tanta vergonha, né? Pois é, cara. Na verdade, eu acho que já tinha que começar comemorando, porque isso já é uma meta. Sim, exatamente. Entendeu? Aí a gente ainda chama um doido para participar com a gente, chamado Gustavo. Pois é. Que tem as ideias mais mirabolantes possíveis. Tá, mas a gente pegou e tinha um projeto de fazer um boteco para conversar sobre desenvolvimento e falar sobre empreendedorismo, né? E a gente tá vendo, assim, principalmente onde a gente está, na cidade que a gente tá vendo bastante pessoas querendo empreender, querendo se motivar para fazer esse negócio, mas sempre empaca na questão do desenvolvedor, que é uma pessoa que normalmente está sempre ocupado, sempre com dificuldade, sempre cheio de trabalho para entregar, ou seja, é um trabalho braçal que exige também bastante conhecimento e tempo para pensar, e essas pessoas, em tese, são muito assediadas. Você que está constantemente aí no empreendedorismo, utilizando a tecnologia, o quão é fácil de conseguir bons desenvolvedores? Cara, eu acho que é engraçado porque toda essa pegada de empreendedorismo, de startup, tudo isso é muito recente, né? E isso tem um choque muito grande, principalmente com o perfil do desenvolvedor, que normalmente é aquele cara mais introvertido, entendeu? Aquele cara que já não se comunica tão bem, né? Por padrão, sei lá, por estatística, eu acho que a maioria da galera é assim. Eu era assim, acho que você era assim. E aí começa essa característica, faz com que tem muito menos desenvolvedores que são também empreendedores ou tão propensos a empreender, e já existe uma dificuldade de encontrar essas pessoas porque elas estão todas escondidas, né? Tipo, o que esses desenvolvedores comem? Onde eles vivem? O que eles ficam fazendo? Eu não acho essa galera. Não sei se... Sim, não, é muito difícil. Eu, volta e meia, tenho me perguntado justamente o que eu fiz de diferente, ou o que é o que eu comi, ou onde eu habitei para dizer que eu pensava mais como um negócio, né, mais o fit do negócio, e mais entender como eu posso melhorar aquela preocupação naquele código, do que outras pessoas que eu percebo que realmente só estão preocupadas em entregar aquilo no prazo mínimo possível para pegar outro projeto. Como que você vê essa questão da tecnologia, assim? Você acha que as pessoas, cada vez mais eu vejo desenvolvedores, principalmente quando conversam comigo, eles estão mais preocupados de já ter testado ou brincado com uma nova tecnologia do que efetivamente transformar essa tecnologia ou esse conhecimento em algo que gere dinheiro, gere valor, entendeu? Sim, eu acho que o problema de tudo isso, assim, vem de lá da academia, né? Ou da percepção que a gente tem quanto a alguém que trabalha com computação, entendeu? Eu queria ser o bichão do código, entendeu? Eu queria ser bom, né? E quando na graduação, né, a gente aprende, eu preciso projetar o sistema, não pode ter falha, tem que suportar isso, aquilo e aquele outro. Então a gente aprende a pensar no longo prazo. Eu aprendo a pensar que daqui 5 anos o sistema tem que estar de pé. Isso vai completamente distante do que a gente vê hoje sobre subir uma empresa com base tecnológica. Porque eu tenho que resolver o problema hoje, eu não sei se a empresa vai estar de pé daqui 5 anos, eu não sei se vai virar negócio. Então, sabe assim, a gente procurou aprender um monte de coisa, né? Linguagem, banco de dados, e eu preciso saber desse jeito, daquele outro jeito, e no final das contas, se eu souber só um e conseguir colocar ele para rodar hoje e virar negócio, depois para frente ver. Então acho que é muito essa a percepção, assim, de empreendedorismo ligado à tecnologia, né? E isso é um paradigma, assim, né? É um desafio, academia, negócio, e é completamente diferente do que a gente tem dentro do mercado de trabalho para empresas tradicionais. Estou criando algo novo que eu não sei se vai virar. Sabe o que eu acho engraçado? Que quando eu comecei a programar e tal, eu trabalhei numa empresa que dava muita oportunidade para conhecer as outras áreas, né? Eu já contei essa história para você, mas eu gosto de lembrar ela porque eu acabei conhecendo um outro mundo, né? Que era realmente as atividades que as pessoas exerciam, e com aquele código que eu gerava, o que gerava de valor ou de interesse por ela. E aquilo foi me gerando cada vez mais vontade de fazer mais e mais e mais para que eu conseguisse gerar mais valores para elas e tal. E hoje eu lido com algumas pessoas que, quando você vê, que percebe que você muda o mindset dela, que você começa a falar o quanto aquilo pode contribuir, ou você mostra para ela outros horizontes, outras coisas,
o quanto aquilo impacta na vida da pessoa, né? Que a pessoa começa a ter uma outra vontade de falar, pô, eu também quero codar, eu quero fazer outras coisas, eu quero também gerar valor. Eu tô tendo uma experiência muito interessante agora, que o squad em que eu tenho articulado, né, algumas atividades, são perfil de pessoas mais jovens e que não tinham tanto essa preocupação. E foi interessante que quando a gente começou a mostrar algumas posições de valores, de percepção, de qualidade, no sentido de não qualidade só do como o código está gerando, mas como ele está chegando para o cliente, aquele cuidado especial que você está tendo com o outro lado, o quanto isso também foi transformador para eles. E hoje você percebe que assim, é recíproco, entendeu? Eles também fazem a mesma devolutiva falando, poxa, se preocupa aqui, olha, tem essa situação. Então assim, o código começa a crescer não só bonito ou com tecnologias novas ou com várias melhorias, mas ele também vem com uma pegada assim de tipo humanizado, sabe? Ele vem com uma identificação clara, um corpo. Mas é um corpo assim que, olha, tenho certeza que eu fiz o melhor possível para aquele momento do que precisava para gerar o mínimo, exatamente a ideia do MVP, sabe? Ele faz um MVP a cada novo ciclo. Então isso é interessante ver, sabe, das pessoas. Sim. Eu acho que é engraçado, né? Porque a gente vem de uma pegada onde a gente já trabalhou com diversos tipos de sistemas, onde a gente, enquanto desenvolvedor, né, se lembra, você falou, putz, aquele código era ruim. Ou aquela empresa tinha o código porco, né? Falou, como é que aquilo lá parava de pé? Né? E eu não sei, quando eu virei o lado da mesa, quando eu comecei a empreender, eu falei, putz, parece que eu tô tentando fazer diferente, mas depois que o tempo passa, você olha para trás, era a mesma coisa, entendeu? Eu também construí um código ruim, porque eu não que o código fosse ruim, mas que o problema que eu estava resolvendo naquela época é diferente do problema depois que a empresa está grande. Certeza. Né? E esse MVP, né, esse mínimo produto viável, essa filosofia ou metodologia da gente olhar e ver cada funcionalidade ou cada pedaço do sistema na plataforma ou do negócio como um mínimo produto viável, qual que é o mínimo para me entregar valor com essa feature, com essa tela, com essa plataforma aqui. Isso muda completamente a percepção do jogo todo, né? Parece que o tabuleiro tá mudando toda hora. Não, com certeza. Eu acho que a partir do momento que você tem essa percepção, você consegue aumentar a quantidade de coisas que você vai pensar e como você vai conduzir isso também, né? Porque você tá vendo uma outra realidade. Você não, basicamente, antigamente era como se você só visse um pedaço, um fragmento da questão, e agora você tá vendo uma amplitude muito maior, né? Então eu achei isso também interessante, assim. Eu vejo assim, é engraçado, né? Mas as discussões que eu tenho lá com o meu time, né? O pessoal falando assim, tá, mas eu pensei isso daqui e tal, isso aqui. Eu falei, por que você não pega e só faz isso aqui? Eu falei, mas é só isso? Eu falei, é só isso, é só fazer isso aqui. Você com 2 linhas resolve. Mas eu pensei, eu falei, não, isso aí é para outro momento, para outra empresa, para outro desafio. Agora aqui a gente quer fazer o arroz com feijão. Exatamente. É a preocupação de fazer, assim, quando você começa a falar de qualidade, talvez, assim, não vou falar que é um erro, mas na minha cabeça eu entendo que assim, algo de jogado desnecessário, coisa, é que a preocupação está muito mais em lance de pensar em várias hipóteses de os caminhos alternativos que tem engenharia de projeto, né, gerência de projeto, que é os caminhos alternativos, mas fica muito nos caminhos alternativos e não pensa assim, tá bom, mas o meu melhor resultado seria esse. E aí a hora que coloca pra rodar não tem nada a ver, né? Não, nada a ver, porque pensou demais. Eu acho que assim, uma das coisas que a gente vai conseguir fazer com esse projeto é justamente mostrar para as pessoas que existe vida além de só aprender a tecnologia, né? Eu acho que a pessoa aprendeu algo a mais da tecnologia, o que ela pode trazer de benefício. Eu gosto de dizer que eu gosto quando me perguntam qual que você gosta mais de utilizar, eu falo assim, eu gosto daquela que paga a conta, aquela que vai gerar valor para o cliente independente do que for. Eu peguei um projeto para fazer essa semana, que o site do cara é em WordPress. Aí eu falei, eu já impactei pro cara, eu poderia estar fazendo em Angular, eu poderia fazer um monte de outras tecnologias. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer o teu back-end em PHP para você não ter mais um custo adicional com uma outra máquina rodando na hospedagem para ser tecnologias distintas. Eu falei, e outra, é um MVP, você vai conseguir sentir muito bem e tal. E outra, são tecnologias também de utilizar, claro, que você consegue encontrar outros profissionais, caso, né, ele precisar conduzir para outras pessoas. Então eu acho interessante que, assim, essa preocupação, às vezes, é esse profissional hoje que está sendo criado, construído ou evoluindo aí, que a gente está gerando, né, que tem aumentado as demandas e oportunidades, é que às vezes ele quer sempre estar olhando a tecnologia lá de ponta e esquecendo que dá para fazer muita coisa ainda com outras tecnologias, ou às vezes que assim, tem essa tecnologia, mas ela não é necessária nesse momento, eu posso fazer uma outra
que às vezes vai ser muito mais simples a implementação, e assim, é o medo do refactor, que acha que o refactor é um retrabalho, sabe? Eu acho que são não coisas... é uma parte do processo. É uma né? parte do processo, você tem que evoluir conforme a tua demanda do teu negócio precisa, né? Então... E, Thiago, me diz uma coisa, assim, você que está bastante no meio também, quais são as principais características que você acha que transformam um desenvolvedor para um CTO, ou quais características vão fazer com que esse processo aconteça do ponto de vista que ele vai, né, conseguir lidar com um time, com a estratégia, com o marketing, com a porra toda, assim? Cara, eu acredito que é o seguinte, um cara para se tornar CTO, ele tem que ter, primeira coisa, a mente aberta. Eu acho que assim, ele tem que ter uma base de tecnologia, eu acho que faz todo sentido, obviamente, até para ele poder saber cuidar, mas ele também tem que saber alguma coisa de jurídico, ele tem que entender um pouco de marketing, ele tem que ter, sabe, se colocado nessas outras áreas para entender exatamente, sugar o máximo possível mas dessas o cara tem que manjar dessas coisas aí, ou ele tem que querer? Não, é mais de querer dele do que especificamente dele. Assim, vai do cara que é curioso, vai do cara que tem essa intenção. Normalmente é da pessoa. Uhum. Não é assim, é igual aquela questão. Existem os bons vendedores, existe qualquer pessoa que pode vender. Assim, é algo que tem coisas que é de dentro da pessoa, que já faz parte dela. E eu acho que assim, existem pessoas que podem ser treinadas para isso. O que eu falo é que assim, as pessoas que ainda não são assim tão afoitas de querer conhecer, aprender e botar as caras e falar assim, se não tem ninguém para me ensinar, eu vou correr atrás de algum jeito de aprender. Você pode também ser ensinado, começando a ver tutorial, você lendo, você perguntando, conversando muito com as pessoas, querendo entender o que é que gera valor. Eu acho que assim, a base da comunicação é fundamental nesse processo de transformação. Para o cara começar a entender que o CTO não é só o cara que mexe com a tecnologia, mas de certa forma ele está muito envolvido com toda a operação. Ele conduz todo o ciclo do negócio. Principalmente se a empresa é extremamente voltada com tecnologias. Uhum. Eu complementando esse assunto, né? Eu acho que assim, primeiro, né? O cara que é o bichão do código, ele pode ser CTO? Sim. Ele é CTO? Não. O cara que não tem as manhas de fazer o código, colocar alguma coisa para rodar, bicho, não vai ser CTO. Né? Acho que não vai rolar. Agora, eu concordo também, a comunicação é o que vai amarrar tudo, né? Aquele senso interno de desafio e de curiosidade para putz, né? Tô colocando um negócio para rodar, vai ter que mexer com marketing. Marketing é outro departamento. Pô, não é, cara. Uma empresa não é separada, você tem que entender que o anúncio lá tá ligado com a página que vai cair aqui, que vai gerar conversão, que não, como é que você faz para melhorar. Então, todas as áreas da empresa estão amarradas na tecnologia. E não adianta você se posicionar como quem não quer aprender ou não quer resolver. Você tem que minimamente entender tudo, às vezes entender mais até do que a própria área. Né? Acontece isso em muitos casos, né? A tecnologia manja muito mais do que a área que propriamente está consumindo aquele recurso, porque é a base da coisa e tira insights, né? E aí a gente está recebendo aqui um sinal para cortar, cara. E é isso, a gente fica por aqui. Dá o like aí, gente, valeu, o sininho. Deixa o like aí se você gostou. Se não gostou, deixa o dislike também e avisa a gente aí, porque a gente quer começar a conversar sobre tecnologia, startup, empreendedorismo, e a ideia é ser bem descontraído aí, a gente contando um monte de piada aí do dia a dia e fazendo a coisa rodar. Deixa os comentários aí embaixo também, que a gente vai dar uma lida. Na verdade vai ser o Gustavo que vai ler e depois a gente vai respondendo à medida que vai recebendo, tá bom? Valeu! Valeu, gente!